Muitos pensam no Apocalipse apenas como um fim desastroso, caos e destruição, imagens de medo e trevas. Mas e se eu te dissesse que há muito mais por trás dessa visão? Que o Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas sobre esperança, justiça e a vitória que já nos foi prometida? Imagine testemunhar acontecimentos que desafiam a compreensão humana, ver forças invisíveis atuando sobre a história e perceber que cada escolha, cada ação, tem um peso eterno. Imagine estar no meio de uma visão onde o bem e o mal se confrontam, onde o futuro da humanidade se revela, mas também onde a presença de Deus brilha de forma inabalável. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar no Apocalipse de forma clara e acessível, sem termos complicados ou mistérios indecifráveis. Vamos descobrir juntos o significado profundo de cada visão, cada trombeta, cada símbolo e como essa mensagem pode transformar nossa fé e nossa vida. Fique até o final, porque a verdade sobre o Apocalipse vai muito além do que a maioria imagina. E a mensagem que João recebeu em Pátimos pode tocar a sua vida hoje de uma forma que você nunca esperou. Imagine-se sozinho. Não por algumas horas, não por alguns dias, mas isolado em uma pequena ilha rochosa, sem amigos, sem família, sem liberdade. Assim estava João, o apóstolo amado, quando recebeu a visão que mudaria para sempre a forma como os cristãos enxergariam o futuro. A ilha de Pátimos não era um lugar de descanso. Era prisão. Era exílio. João já era um homem idoso quando foi enviado para lá. Roma pensava que, ao afastá-lo da sociedade, estaria silenciando sua voz. Mas o que Roma não sabia era que, naquela solidão, João ouviria uma voz mais poderosa que todos os imperadores. Uma voz que atravessaria os séculos, falando também a mim e a você. A voz do próprio Cristo. O livro do Apocalipse não começa com destruição, não começa com monstros, nem com guerras. Ele começa com Jesus Cristo, revelando-se em glória. A palavra Apocalipse significa exatamente isso, revelação. Não é um código secreto para assustar pessoas. É um convite para enxergar além do tempo, para perceber a vitória final de Deus sobre toda injustiça e todo mal. Quando João descreve que estava em espírito no dia do Senhor, ele nos transporta para um momento sobrenatural. O céu se abriu diante de seus olhos cansados, e aquilo que parecia ser apenas o fim da sua vida se transformou no início de uma visão eterna. A mensagem do Apocalipse nasce em meio ao sofrimento, mas não se limita a ele. Ela revela esperança. Pense nisso. Quantas vezes você já olhou para o futuro com medo? Quantas vezes se perguntou para onde este mundo está indo? É exatamente a essas perguntas que o Apocalipse responde. Ele nos mostra que a história não está desgovernada, que por trás de cada evento, por mais caótico que pareça, existe um trono. E nesse trono está sentado aquele que reina para sempre. A revelação que João recebeu não era apenas para ele. Era para as igrejas do primeiro século que sofriam perseguição e incertezas. E também é para nós, que ainda enfrentamos dúvidas, crises e dores. O Apocalipse não é apenas o último livro da Bíblia. Ele é o último capítulo da história humana. Logo na abertura do livro, João nos lembra de algo essencial. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Ou seja, este não é um livro para nos afastar, mas para nos aproximar. Não é um mistério inalcançável. É uma promessa de bênção para todo aquele que busca compreender e viver suas palavras. Ao longo desta jornada, vamos caminhar por cada visão, cada símbolo, cada cena que João presenciou. Mas não como estudiosos frios diante de um enigma. Vamos caminhar como viajantes que observam um grande mural pintado por Deus, em que cada detalhe revela a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E aqui está a chave. No fim, a luz vence. O Cordeiro triunfa. E essa vitória não é distante de nós.
Ela é a esperança que sustenta cada cristão até hoje. A ilha de Patmos era pequena, árida e solitária. Um pedaço de terra perdido no mar Egeu, usado pelos romanos como lugar de castigo. Quem era enviado para lá não tinha mais futuro, não tinha mais voz. Era como ser condenado ao esquecimento. Mas foi justamente naquele lugar, onde a esperança parecia impossível, que Deus decidiu falar de forma tão clara. João, já idoso, carregava no corpo as marcas da perseguição e da dor. Ele havia visto amigos próximos serem mortos por causa da fé. Tinha caminhado ao lado de Jesus, presenciado milagres, ouvido promessas. E agora em Patmos, cercado pelo silêncio do mar e pelo peso da solidão, talvez tivesse se perguntado: será este o fim da minha jornada? Mas é aí que o Apocalipse começa. Não como um lamento, não como uma despedida, mas como uma revelação. O Cristo ressurreto não havia abandonado seu servo, e através dele entregaria uma mensagem que atravessaria séculos, alcançando o nosso tempo. A cena descrita por João é impressionante. Ele estava em espírito no dia do Senhor, quando ouviu atrás de si uma voz forte, como o som de trombeta. Imagine o impacto dessa experiência, uma trombeta ecoando no silêncio de uma ilha deserta. Não era apenas som, era um chamado, um anúncio. Quando João se virou, viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele descreve: cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze em brasa, voz como o som de muitas águas. Essa descrição não é apenas poética, é uma tentativa de traduzir em palavras humanas algo que ultrapassa nossa compreensão. João estava diante da glória de Cristo, não mais o Jesus humilde da Galileia, mas o Senhor exaltado, aquele que venceu a morte. E há um detalhe poderoso: Jesus aparece caminhando entre 7 candelabros de ouro. Cada candelabro representava uma igreja. Isso significa que, mesmo glorificado, o Senhor continua no meio do seu povo. Ele não está distante. Ele não reina de longe. Ele anda entre as igrejas, conhece cada uma, vê suas dores e suas vitórias. João, impactado por essa visão, cai como morto aos pés de Cristo, mas Jesus o toca e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Essa é a essência do Apocalipse. Não temas. Antes de revelar guerras, juízos ou símbolos, Cristo começa lembrando que ele venceu a morte. E se ele venceu, nós também podemos ter esperança. Pense em como essa mensagem ecoava no coração dos cristãos perseguidos do primeiro século. Muitos estavam sendo mortos, jogados nas arenas, crucificados. Mas a revelação dizia: o Cordeiro venceu e quem está com ele participará da vitória. Essa esperança atravessou gerações e chega até nós. Quando abrimos o Apocalipse, não estamos diante de um livro de enigmas indecifráveis. Estamos diante de uma carta de amor e de advertência. Uma carta que une julgamento e esperança. Uma carta que mostra o fim da história, mas não para nos assustar, e sim para nos preparar. Talvez você já tenha ouvido pessoas falando sobre o Apocalipse apenas com medo. Medo de monstros, medo de guerras, medo do fim do mundo. Mas e se o Apocalipse não fosse sobre medo, e sim sobre confiança? E se no fundo ele fosse a lembrança de que nada está fora do controle de Deus? Ao iniciar essa jornada, precisamos olhar para João em Patmos e entender: foi na hora da maior solidão que ele recebeu a maior revelação. Isso nos mostra que Deus escolhe os lugares improváveis para revelar sua glória. Onde o mundo vê derrota, ele mostra vitória. Onde todos enxergam silêncio, ele faz ecoar sua voz como trombeta. O Apocalipse começa com essa cena para que jamais esqueçamos quem está no centro de toda a história. Não é a besta, não é o dragão, não são os reis da terra. É Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. O último capítulo não será escrito por impérios humanos, nem por forças espirituais do mal. Será escrito pelas mãos de Deus, e é isso que dá sentido ao livro. Quando chegarmos às visões mais enigmáticas, quando falarmos de símbolos e juízos, precisamos manter essa imagem diante de nós. O Cristo glorificado, de pé entre os candelabros, segurando as estrelas em sua mão direita, dizendo: "Não temas." Essa é a âncora do Apocalipse. É a lembrança de que a vitória final já está decidida. O mal pode rugir, os impérios podem se levantar, a perseguição pode aumentar, mas no fim, a história pertence ao Cordeiro. Ao terminar essa primeira parte, podemos guardar uma verdade simples e poderosa. O Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas sobre o início da eternidade com Cristo. Após a revelação inicial, Cristo começa a dirigir sua atenção ao seu povo espalhado pelo mundo. Ele não fala apenas para João, mas para as 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma com suas vitórias, desafios e falhas. Essa não é uma lista de críticas frias. É um retrato vivo da relação de Deus com seu povo e da forma como a fé se manifesta em diferentes realidades. A primeira igreja mencionada é Éfeso, uma comunidade trabalhadora, dedicada, apaixonada pelo ensino, mas que havia perdido algo essencial: o amor inicial. Cristo observa cada detalhe e lembra-os: a devoção sem amor se torna vazia. É uma advertência que ressoa até hoje. O trabalho, as obras e o esforço, sem coração e compromisso genuíno, perdem o propósito. Em seguida, está Esmirna, uma igreja que enfrentava perseguição extrema. Membros eram presos, ridicularizados, e muitos tinham suas vidas ameaçadas. Cristo reconhece sua fé diante do sofrimento e promete a coroa da vida aos que permanecem fiéis até o fim. É uma mensagem de esperança para todos que atravessam dificuldades, lembrando que a perseverança não passa despercebida diante de Deus. Pérgamo surge como uma cidade de desafios complexos. Algumas pessoas eram tentadas a ceder a práticas que contradiziam a fé, pressionadas por tradições e autoridades externas. Cristo chama à fidelidade e alerta contra a conformidade com o mal. Aqui, o Apocalipse mostra que a fé não é apenas sobre resistência externa, mas também sobre vigilância interna, sobre não permitir que pequenas concessões corroam a integridade do coração. Tiatira, por sua vez, é conhecida por seu amor e serviço, mas enfrenta o perigo da confusão espiritual. Mensagens distorcidas e falsos ensinos ameaçam corromper a comunidade. Cristo adverte sobre a importância do discernimento e da fidelidade à verdade. A lição é clara: fé e devoção exigem sabedoria, e a atenção à palavra de Deus protege contra enganos que podem parecer atraentes. Sárdio é descrita como uma igreja que aparentava vida, mas estava espiritualmente morrendo. Aqui, Cristo chama ao despertar, lembrando que a aparência de fé não substitui a realidade do compromisso interno. Este alerta continua atual. Muitas vezes a rotina religiosa e as tradições externas podem mascarar um coração cansado ou distante de Deus. Filadélfia, contrastando com Sárdio, é uma comunidade pequena, porém fiel. Cristo observa sua perseverança, mesmo diante da limitação de recursos e influência. Ele promete abrir portas que ninguém pode fechar. Esta promessa nos lembra que a fidelidade, mesmo que silenciosa e discreta, não passa despercebida. Deus honra o esforço daqueles que permanecem firmes, ainda que pequenos em número. Por fim, Laodiceia, a igreja morna, é descrita com uma imagem contundente, nem fria nem quente. Cristo lamenta sua complacência, o conforto que a levou à apatia espiritual. A advertência aqui é profunda: fé sem compromisso verdadeiro se torna indiferente.
O Apocalipse nos alerta que a vigilância e a paixão pela palavra de Deus são vitais para que não nos tornemos espiritualmente estagnados. Ao percorrer essas cartas, percebemos que o Apocalipse não se limita a predições distantes. Ele é também um espelho de nossas vidas, de nossas atitudes e escolhas. Cada comunidade revela aspectos que podem estar presentes em qualquer cristão, em qualquer igreja. Amor, fé, perseverança, discernimento, compromisso e vigilância são temas universais que transcendem o tempo. O mais impressionante é que, mesmo ao abordar falhas e advertências, Cristo sempre oferece esperança. Em cada carta há uma promessa: a coroa da vida, portas abertas, o reconhecimento diante do Senhor. Nada no Apocalipse é destinado a condenar sem propósito. Cada palavra é direcionada a fortalecer, orientar e restaurar. Essa seção do livro também nos mostra como a comunicação de Deus é personalizada. Ele conhece as circunstâncias de cada comunidade e fala de acordo com suas necessidades. É um lembrete de que a fé não é genérica. Ela exige atenção à realidade específica de cada pessoa, cada igreja, cada situação. O Apocalipse nos ensina que ouvir a voz de Cristo requer sensibilidade e reflexão, porque ele vê o que muitas vezes os olhos humanos não percebem. À medida que João registra essas mensagens, nós, leitores de séculos depois, podemos sentir a proximidade do Senhor com seu povo. Ele não fala de longe, nem apenas em princípios abstratos. Ele conhece o coração, percebe os esforços e vê a necessidade de correção, mas também celebra a perseverança. Cada carta é um convite à reflexão pessoal. Onde estamos em relação a essas advertências e promessas? O livro do Apocalipse, nesse ponto, nos lembra que Deus não quer apenas seguidores passivos. Ele quer discípulos vigilantes, conscientes e fiéis. Cada igreja representa um aspecto de nossa própria jornada espiritual. E enquanto seguimos com a leitura, perceberemos que os desafios enfrentados por essas comunidades não são apenas históricos. Eles se tornam símbolos das batalhas espirituais que todos nós enfrentamos hoje. Após enviar suas mensagens às 7 igrejas, a visão de João se aprofunda. Ele é transportado em espírito para o céu, onde o cenário que se apresenta é ao mesmo tempo majestoso e desconcertante. À sua frente está um trono resplandecente, envolto em cores e luzes que ultrapassam qualquer descrição humana. Sentado nesse trono está aquele que reina para todo o sempre. Raios de luz emanam de sua presença, iluminando o espaço com uma autoridade inquestionável. Ao redor do trono, João vê seres celestiais que louvam sem cessar. Anjos com asas imponentes, rodas cheias de olhos e vozes que se misturam em harmonia perfeita. É um espetáculo de ordem e glória, onde cada detalhe reflete a majestade do Criador. João percebe que não está diante de uma simples imagem, mas de um cenário vivo, em que cada ser e cada movimento tem propósito e significado. No centro de tudo, repousa um livro selado com 7 selos. Apenas um é digno de abrir. O cordeiro que parece ter sido morto, mas agora está vivo. Este livro não contém apenas palavras. Ele contém o destino do mundo e da humanidade. A tensão que João sente é palpável. Quem ousaria abrir um livro tão grandioso? Quem poderia revelar os segredos ali contidos? O cordeiro caminha com firmeza e coragem, e ao romper o primeiro selo, uma série de eventos começa a se desenrolar. Cada selo representa uma fase da história humana, uma sequência de desafios, julgamentos e chamados ao arrependimento. O primeiro selo revela um cavalo branco, cujo cavaleiro traz consigo uma coroa e parte para vencer. Alguns veem nele um símbolo da evangelização e da verdade, enquanto outros percebem a luta contínua pelo poder e influência humana. O segundo selo apresenta um cavalo vermelho, com o cavaleiro portando uma espada. Ele simboliza conflitos e guerras, mostrando que a história da humanidade está marcada por batalhas físicas e espirituais. Mas mesmo em meio à violência,
a presença do Cordeiro lembra que nada está fora do controle divino. O terceiro selo revela um cavalo preto, carregando balanças nas mãos de seu cavaleiro. Este selo fala da fome, da desigualdade e da necessidade de justiça. João percebe que cada símbolo, embora assustador, contém uma mensagem de reflexão. A humanidade é chamada a observar suas escolhas e a reconhecer a fragilidade da vida diante da vontade de Deus. O quarto selo, um cavalo pálido, traz a morte e o inferno seguindo atrás de si. Mas, mesmo aqui, a visão de João não é de desespero absoluto. Ele entende que o juízo não é um ato arbitrário, mas parte do plano maior de Deus para restaurar a justiça e trazer equilíbrio ao mundo. Cada selo, portanto, é ao mesmo tempo um alerta e uma oportunidade de arrependimento. Quando o quinto selo é rompido, João vê os mártires clamando por justiça. Suas vozes sobem como um coro de dor e esperança, lembrando que cada sofrimento é conhecido e registrado. Deus não ignora a injustiça. Ele a transforma em testemunho e promessa. O sexto selo traz tremores, céu escuro e estrelas caindo. É uma representação do impacto que as ações humanas têm sobre a criação e do poder soberano de Deus em controlar a história. João sente medo, mas também uma confiança silenciosa. Nada escapa à mão do Senhor. Por fim, o sétimo selo é rompido e um silêncio profundo se estabelece. Este momento é carregado de expectativa. É a pausa antes da próxima revelação, um convite à reflexão sobre o significado de tudo que João testemunhou até agora. O Cordeiro está pronto para revelar as próximas etapas, e João percebe que cada visão, cada símbolo, é uma peça do grande mosaico divino. O mais impressionante dessa parte do Apocalipse é a combinação de majestade e proximidade. João não está apenas observando o céu, ele está participando da história, sentindo a responsabilidade e a reverência que acompanham a revelação. O livro selado, os selos, os cavaleiros e os mártires não são meras imagens. Eles nos ensinam que Deus conhece cada detalhe da história, que cada evento, mesmo o mais sombrio, faz parte do plano maior, e que a fé vigilante nos conecta com essa narrativa eterna. À medida que avançamos nessa visão, o Apocalipse continua a mostrar que os desafios e os juízos não são aleatórios. Eles são chamados à reflexão, vigilância e ação. Cada selo rompido nos convida a avaliar nossa própria vida, nossas escolhas e nossa fidelidade. Assim como as cartas às igrejas nos chamavam a atenção, os selos lembram que Deus observa, conhece e guia. A grande revelação é que, apesar de todos os sinais, a vitória final já pertence ao Cordeiro. Depois que o sétimo selo é rompido e o silêncio profundo se estabelece, João testemunha a abertura de 7 trombetas, cada uma trazendo eventos que combinam advertência, julgamento e chamada à reflexão. Diferente dos selos que mostravam uma sequência histórica simbólica, as trombetas destacam a urgência da atenção e da preparação espiritual. A primeira trombeta anuncia uma chuva de granizo e fogo misturado com sangue, caindo sobre a terra. É uma visão que provoca temor, mas também chama a consciência. A criação sofre quando a humanidade se afasta de Deus. Cada juízo serve como alerta para arrependimento e vigilância. A segunda trombeta revela algo que lembra um imenso monte lançado ao mar, tornando grande parte das águas amargas e causando morte aos que dependem do mar para sobreviver. Esta imagem nos lembra que nossas escolhas têm consequências que vão além de nós mesmos. Ações coletivas afetam toda a criação. A terceira trombeta traz uma estrela caída, chamada absinto, que torna amargas as águas dos rios e fontes. Este símbolo evoca as consequências espirituais da desobediência e da corrupção, mostrando que afastar-se de Deus deixa marcas profundas no mundo. A quarta trombeta diminui o brilho do sol, da lua e das estrelas, indicando uma redução de luz e orientação.
João percebe que a humanidade depende da orientação divina, e quando se distancia dela, tudo se torna confuso e incerto. As trombetas seguintes intensificam a dramaticidade. A quinta trombeta abre o poço do abismo, liberando criaturas e sofrimentos que simbolizam tormento espiritual. A sexta trombeta anuncia o desembarque de exércitos e forças sobrenaturais, reforçando a ideia de que a história está sob supervisão divina e que a justiça não será ignorada. Cada trombeta é ao mesmo tempo assustadora e educativa. João percebe que o Apocalipse não é apenas sobre medo, mas sobre reconhecimento do poder de Deus e a necessidade de preparação espiritual. É um convite a refletir: onde estamos em nossa fé? Estamos atentos, vigilantes, conscientes de nossas ações e escolhas? Mesmo em meio ao juízo, há sinais de misericórdia. A abertura de cada trombeta revela que Deus oferece oportunidade para arrependimento e mudança. Ele não busca apenas punir, ele busca restaurar. Esta mensagem é central. O juízo não é um ato arbitrário, mas parte de um plano maior para trazer equilíbrio, justiça e redenção. O Apocalipse, nesse ponto, mostra que a história humana é um entrelaçamento de escolhas, consequências e direção divina. As trombetas lembram que não existe neutralidade. Cada decisão tem efeito sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. João sente temor, mas também esperança. A visão das trombetas não é apenas sobre destruição, é sobre a soberania de Deus, o chamado à vigilância e a promessa de que aqueles que permanecem fiéis serão protegidos e recompensados. Cada som de trombeta é, portanto, uma convocação à reflexão, à fé e à perseverança. Essa seção do Apocalipse reforça algo já presente nas cartas às igrejas e nos selos. Deus observa, orienta e recompensa a fidelidade. É uma lembrança de que, mesmo diante de eventos assustadores, a fé consciente é o caminho para entender a grande narrativa que se desenrola. Ao encerrar esta parte da visão, João percebe que cada trombeta está conectada à história da humanidade, mas que sua interpretação não é simples. Cada símbolo, cada evento, carrega uma lição espiritual. É um chamado contínuo à vigilância, ao discernimento e à confiança no poder do Cordeiro, que controla tudo com justiça e sabedoria. Enquanto João continua em sua visão, ele percebe uma mudança dramática no cenário celestial e terrestre. Surge o dragão, grande e vermelho, símbolo do mal que desafia a ordem de Deus. Seus 7 cabeças e 10 chifres refletem a complexidade e a astúcia das forças que se opõem à verdade. Mas mesmo diante dessa figura terrível, a presença do Cordeiro e do trono de Deus permanece firme e inabalável, lembrando que nenhuma sombra pode superar a luz divina. Em seguida, a besta emerge do mar, com características horríveis e poder simbólico que representa impérios e autoridades que perseguem a fé verdadeira. Cada detalhe da besta, suas cabeças, chifres e ações, é uma advertência sobre a sedução do poder humano e os perigos de seguir caminhos que se afastam da verdade. João observa, mas não há desespero. O juízo de Deus é inevitável e soberano. Outra besta, desta vez surgindo da terra, apresenta sinais e enganos, iludindo a humanidade com milagres falsos e promessas vazias. João registra a luta espiritual que se desenrola. O bem e o mal estão em confronto constante, mas a vitória final pertence ao Cordeiro. Cada ação das bestas reforça a necessidade de discernimento, fé e vigilância, lembrando que a aparência pode enganar, mas Deus vê o coração. O dragão é finalmente confrontado, e a batalha final entre as forças do mal e os exércitos celestiais se inicia. Seres angelicais e fiéis seguidores do Cordeiro enfrentam a escuridão com coragem e determinação. Cada cena é dramática, mas João percebe que a história tem um propósito claro. A justiça e a verdade prevalecerão,
Enquanto isso, a humanidade observa os acontecimentos, muitas vezes dividida entre o medo e a esperança. As escolhas individuais tornam-se centrais. Aqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro, mesmo em meio à adversidade, são protegidos e recompensados. O Apocalipse reforça que a fé ativa e consciente é fundamental e que cada decisão importa na narrativa divina. Finalmente, o dragão e as bestas são derrotados. João vê o mal sendo lançado fora, o trono do Cordeiro permanecendo glorioso e seguro. O cenário que parecia ameaçador se transforma em uma visão de paz e justiça restaurada. As promessas de Deus se cumprem. Aqueles que perseveraram, que ouviram a palavra e permaneceram vigilantes, agora celebram a vitória eterna. A visão se conclui com a nova Jerusalém descendo do céu, iluminada por uma luz que não precisa de sol ou lua, porque a presença de Deus preenche tudo. Cada detalhe simboliza a comunhão completa entre o Criador e sua criação. João compreende que o Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas sobre restauração, justiça e esperança eterna. Ao encerrar esta sessão, o Apocalipse revela sua mensagem central. A batalha entre o bem e o mal não é apenas histórica, mas espiritual. A fidelidade, o discernimento e a vigilância são os pilares que sustentam a fé. E, acima de tudo, a vitória já pertence ao Cordeiro, que reina para todo o sempre. À medida que João continua a visão, o cenário se torna ainda mais solene e majestoso. Ele percebe a terra e o céu sendo submetidos ao juízo final. Um livro é aberto, e cada ação humana, cada escolha e cada intenção do coração são reveladas. Não há segredo que escape à atenção do Cordeiro. O juízo não é apenas punitivo, é revelador e restaurador. João vê os fiéis, aqueles que permaneceram vigilantes e firmes na fé, sendo destacados, recebendo recompensa e honra diante do trono. Seus rostos refletem alívio, alegria e gratidão. Cada gesto e cada escolha feita em fidelidade são reconhecidos, lembrando que a vida cristã não passa despercebida. Ao mesmo tempo, João observa aqueles que se afastaram do caminho. Suas escolhas e ações refletem a rejeição da palavra de Deus, e o juízo mostra a consequência natural dessas decisões. A narrativa é clara. Cada ação tem efeito, cada vida tem impacto, e a justiça divina não falha. O Cordeiro reina soberano. Cada som, cada movimento e cada evento acontecem sob sua autoridade. As forças do bem se consolidam, e o mal não consegue mais influenciar o destino final. O juízo final não é um espetáculo de destruição sem sentido, mas a consumação da justiça, a restauração da ordem e a confirmação de que o amor e a fidelidade a Deus têm valor eterno. João percebe que este é um chamado à reflexão pessoal. A mensagem do Apocalipse não é apenas para os eventos históricos ou para visões distantes. Ela nos pergunta sobre nossa própria vigilância, nossas escolhas e nossa fidelidade. O juízo final reforça que cada decisão importa e que a vida cristã exige atenção constante, fé ativa e compromisso com a verdade. Mesmo diante do poder e da autoridade do Cordeiro, João sente um misto de reverência e esperança. Ele vê que a vitória é certa para aqueles que permanecem fiéis, mas também compreende a seriedade do juízo para os que se afastam. Este equilíbrio entre justiça e misericórdia é central na mensagem do Apocalipse. Deus é justo, mas também paciente, e sua autoridade é guiada por amor e verdade. A visão do juízo final culmina com a separação definitiva entre luz e trevas, bem e mal, justiça e injustiça. João entende que o tempo de espera e de provação se encerra e que a restauração completa da criação está próxima. A vitória do Cordeiro não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que se concretiza diante daqueles que permaneceram vigilantes e fiéis. Este momento ensina
que a vida cristã é marcada por escolhas, vigilância e fidelidade. Cada ato de amor, cada decisão de obedecer à palavra de Deus, cada resistência à tentação tem um impacto eterno. O Apocalipse, nesse ponto, deixa claro que a justiça divina prevalece e a vitória pertence ao Cordeiro, que reina soberano e eterno sobre toda a criação. A visão final de João revela a Nova Jerusalém descendo do céu, como uma cidade radiante e perfeita, iluminada não pelo sol ou pela lua, mas pela própria presença de Deus. As ruas são de ouro puro, os portões abertos, e cada detalhe exala harmonia, paz e beleza incomparável. É a consumação de todas as promessas, o ponto culminante do Apocalipse, a restauração completa da criação. João observa que a cidade não é apenas grandiosa, mas profundamente pessoal. Cada fiel encontra lugar seguro, cada coração encontra repouso. Aqui não há mais lágrimas, dor ou injustiça. Tudo é renovado e a presença de Deus permeia cada canto, tornando a cidade um reflexo vivo de santidade e amor eterno. As águas da vida fluem no centro da cidade, claras e cristalinas, simbolizando pureza, renovação e comunhão direta com Deus. Árvores frutíferas crescem ao longo de seus rios, oferecendo cura e sustento, lembrando que a vida eterna é abundante e plena para aqueles que permaneceram fiéis. João percebe que esta visão é mais que uma promessa. É um convite à esperança ativa. O Apocalipse não termina em destruição ou medo. Termina em renovação, justiça e paz. Cada dificuldade enfrentada pelos fiéis, cada julgamento que testemunharam, culmina agora na certeza da vitória final do Cordeiro. A Nova Jerusalém representa a perfeição espiritual e física, uma comunidade unida em adoração, justiça e amor. O Cordeiro caminha no meio da cidade e todos os seus habitantes têm acesso direto a ele. A luz divina elimina a necessidade de qualquer fonte de iluminação, mostrando que a presença de Deus é suficiente para guiar, proteger e sustentar eternamente. João entende que a mensagem do Apocalipse, desde as cartas às igrejas, os selos, as trombetas e o juízo final, converge para este momento. A vitória do bem sobre o mal, a restauração da criação e a certeza da vida eterna para aqueles que permanecem vigilantes e fiéis. O Apocalipse, portanto, termina com esperança e convicção. Cada simbolismo, cada visão e cada advertência visava preparar a humanidade para este desfecho. João testemunha que a história não termina em caos, mas em glória, paz e eternidade com Deus. É a confirmação de que a fé, a vigilância e a fidelidade não são em vão, e que a promessa do Cordeiro se cumpre de forma completa e definitiva. Este é o convite final do Apocalipse. Viver em comunhão com Deus, permanecer vigilante, praticar a fé ativa e confiar na vitória eterna que já pertence ao Cordeiro. A mensagem ressoa para todas as gerações. A esperança não falha, a justiça prevalece, e a eternidade com Deus é a recompensa definitiva para os fiéis. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar cada detalhe desta jornada pelo Apocalipse. Sua presença e atenção significam muito para nós. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like e aperte o botão de hype para mostrar que você quer mais conteúdos como este. Não se esqueça de se inscrever no canal Último Capítulo e ativar o sininho para não perder nenhuma história bíblica reveladora. E queremos ouvir você. Deixe nos comentários qual parte do Apocalipse mais te impactou ou que mensagem você sentiu ser mais importante para a sua vida hoje. Lembre-se, cada história tem uma lição, e cada reflexão nos aproxima da fé, da vigilância e da esperança que só o Cordeiro oferece.